Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos continuar aqui dando uma continuidade às nossas aulas de transferência de calor, certo? A nossa aula aqui hoje vai ser sobre condução em duas dimensões, porque como nós já falamos anteriormente, o link das outras aulas é tudo sobre condução em uma única dimensão. Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo aqui, vão ter umas 6, 7 aulas falando sobre radiação térmica, sobre resistência térmica, sobre a condução, difusividade térmica, então, tudo isso eu já falei aqui nesse canal, então vocês têm todo esse tipo de conteúdo, vários exercícios resolvidos também, vai estar aqui na descrição. Então aqui agora essa vai ser a nossa primeira aula sobre condução 2D, em duas dimensões. Então, caso eu já tenha feito algum tipo de método também de transferência de calor 2D, vai estar aqui na descrição também. E eu quero pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês comentem aí para mim aqui na descrição desse vídeo, aqui comente aqui na barra de comentários algum método de transferência de calor em duas dimensões, condução 2D, que vocês conhecem, além do método de diferenças finitas. Então escreve assim: eu conheço o método de diferenças finitas e também esse outro método que eu quero que você fale, ou algum que você conhece também. Então vamos interagir aí, deixa sua dúvida e deixa sua ideia aí para mim também. Então vamos lá, vamos começar. Esse aqui é o método das diferenças finitas. Então nessa aula aqui, o que a gente vai falar? Tá? Nessa aula aqui eu vou explicar para vocês o que é realmente o método das diferenças finitas, para que ele serve, quando que a gente vai usar, por que tem vantagem, o que é desvantagem com relação a ele. Tá? Eu vou ensinar vocês a determinar quais casos eu vou utilizar, cada método de diferenças finitas que a gente vai utilizar. Eu vou ensinar vocês a chegar no equacionamento desses tipos de métodos a partir de balanços de energia. Então vocês vão conseguir entender isso, tanto que o exercício no final da aula vai ser com relação a isso, certo? E também, claro, nós vamos fazer um exercício de aplicação desses métodos para a gente ver se nós entendemos bem o que é esse método de diferenças finitas. Então, vamos lá, não vamos enrolar mais, vamos começar a falar aqui dele. Certo? Então, o que é esse método de diferenças finitas? Por que a gente vai usar ele? Então, ele é um método alternativo com relação aos outros métodos que nós tentamos transformar essa condução 2D em um método físico a partir das equações que nós temos. Eu quero chegar em uma solução exata para essas equações. Só que, como eu vou falar para vocês, em condução 2D, lembrando lá das equações de difusividade térmica, nós vamos ter aquelas integrais elevado ao quadrado, né? Tanto na direção x quanto na direção y. Então, achar um método analítico, ou seja, um método exato que vá dar o valor da troca de calor em condução 2D é muito difícil. Por isso que a gente necessita de métodos mais aproximados, como é o método das diferenças finitas, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, ele é um método alternativo, né? Então, como eu falei que ele é um método alternativo, ele é um método não físico, ou seja, eu vou considerar algumas condições de contorno com relação a aplicações de outros tipos de transferência de calor, só que ele vai ser um método numérico, certo? Então eu vou fazer diversas interações, eu vou pegar todo o meu, digamos que eu quero saber a transferência em uma peça retangular, eu vou dividir essa peça em vários pedacinhos, eu vou analisar cada um desses pedacinhos assim, que a gente chama de método discretizado, mas tudo isso a gente vai falar aqui na aula um pouquinho mais aprofundado. Certo? O bom dela aqui também é que a gente pode usar em geometrias diversas. Então eu posso utilizar numa peça redonda, eu posso utilizar numa peça triangular. Então dependendo do grau de detalhes que eu fizer na minha malha de discretização, tudo isso vai depender, vai depender se eu posso usar em tal geometria ou não. Então se eu fizer uma malha bem refinada, bem certinha, a gente vai conseguir utilizar em qualquer tipo de geometria de peça. Porque ele é um método aproximado, certo? Ele é um método aproximado, só que ele tem uma boa aproximação com relação aos métodos físicos reais, certo? Então, como ele pode ser usado em 2D, ele vai poder ser usado em 3D também. Então, se em vez de eu fizer essa discretização em duas dimensões, em vez de fazer em duas, eu vou fazer em três. Não teria problema nenhum, claro, é um pouquinho mais difícil, só que esse método pode ser aplicado também, tá? E como eu já falei para vocês, nesse método nós vamos trabalhar muito com condições de contorno. Então, em um determinado caso, eu vou ter, por exemplo, convecção na minha parede. Em determinado caso, eu vou ter convecção só que em uma quina. Em determinado caso, eu vou estar trabalhando no interior da peça. Então isso vai ser muito importante para a gente. Por isso que a gente vai falar muito aqui sobre condições de contorno.
Tá? Então vamos falar primeiramente o que é essa discretização de uma determinada peça, de um determinado método que a gente vai fazer. Então nós vamos começar fazendo a discretização de uma peça que a gente conhece a geometria dela. Então eu vou pegar o interior dela e eu vou dividir ela em vários pedaços iguais. Então, como vocês estão vendo, eu estou fazendo vários cortes aqui em uma peça. Eu conheço aqui a geometria da peça, né? Digamos que eu conheço ela, e eu vou dividir ela em vários pedaços aqui com tamanho ΔY e com tamanho ΔX. E esses pedacinhos vão ser bem pequenininhos para que eu possa avaliar cada um desses pedaços com uma aproximação muito boa, certo? Então eu vou pegar um desses pedacinhos e eu vou analisar ele aqui do lado, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então digamos que eu quero estudar esse ponto aqui. Esse MN diz a coordenada das minhas peças. Por exemplo, eu tenho aqui a coordenada X, que é a coordenada M, e eu tenho a coordenada Y. Então esse ponto aqui ele vai ter uma certa coordenada. Então pode ser o ponto 2 e 3. Então digamos que com relação a esse eixo coordenado, eu vou ter o ponto 2 e 3. Então digamos aqui que o MN eu conheço. Então o ponto M mais 1, N, vai ser o ponto logo à direita dele, certo? Na direção X. Então eu vou estar mantendo aqui a minha dimensão Y e eu vou estar aqui na direção M, tá? Se eu subir, eu vou ter então N mais 1. Se eu descer, eu vou ter N menos 1. E se eu ir para a esquerda aqui, eu vou ter M menos 1. Então eu discretizei esse meu espaço aqui em pedaços que eu conheço esse tamanho. Digamos aqui que eu conheço o tamanho desse ΔX e o tamanho desse ΔY. E eu vou começar a avaliar todas as temperaturas nessa região interna aqui. Primeiramente eu vou estudar a região interna, depois a gente vai estudar regiões externas aqui, onde as condições de contorno elas são diferentes, certo? Então a gente vai chegar em situações em que nós vamos poder ter geração de energia, nós vamos poder ter, por exemplo, convecção acontecendo nessa superfície. Então a análise da temperatura nesse ponto vai depender se esse ponto está aberto para a atmosfera, se esse ponto é uma região interna, como eu estou mostrando aqui. Então tudo isso vai variar. Então o método de diferenças finitas diz que eu tenho que discretizar toda essa minha superfície para eu avaliar ponto a ponto o que vai estar acontecendo ali, certo? Então a gente vai ter que lembrar um pouquinho da equação da difusividade térmica que nós já falamos e vai ter o link aqui na descrição para vocês também. Então a equação da difusividade térmica, claro, aqui ela já está aproximada, então ela diz que a variação, a dupla da temperatura em X, mais a variação da temperatura aqui em Y, também elevado ao quadrado aqui, mais a geração de energia, tá? Digamos que eu tenho a geração de calor no interior da minha peça, dividido pela condutividade da peça, vai ser igual a 1 dividido pela difusividade da peça, desse material, vezes a variação da temperatura no tempo, tá? Se você olhar lá nas últimas aulas, você vai ver que eu também tinha aqui uma componente aqui em Z, tá? Só que aqui eu já estou contando que eu vou ter condução somente em 2D. Então essa equação aqui, ela rege a variação da temperatura em duas dimensões. Só que aqui agora a gente vai considerar uma situação em que nós não vamos ter geração de calor e eu vou ter regime permanente. E eu vou estar considerando também uma região interna da peça, então eu não vou ter nenhum efeito de convecção acontecendo nela. Então essa equação da difusividade térmica ela vai ser simplificada nessa forma aqui. Então eu eliminei o termo de geração de calor e eu eliminei o termo transiente aqui também, porque eu estou em regime permanente, certo? Só que para a gente chegar aqui nas equações das diferenças finitas, nós vamos ter que utilizar um conceito de derivada que nós já utilizávamos anteriormente lá em cálculo, certo? E essa definição vai ser utilizada da seguinte forma. A gente sabe que a variação da temperatura em X, digamos em um ponto que eu conheça a variação dessa temperatura, certo? Ele vai ser dado por essa temperatura menos a temperatura logo próximo a ela, dividido pelo espaço que eu andei entre elas. Então lembrando pela definição de derivada, por exemplo, a definição da derivada de uma função é o valor dessa função, por exemplo, em x, menos a variação o f em um ponto um pouquinho do lado dela, né, passando um pouquinho depois dela, dividido por essa variação que eu tive aqui. Certo? Então, quanto menor for essa variação,
mais próximo da derivada real eu vou ter. Então, pela definição de derivada aqui, eu tenho que a derivada da temperatura em função de x é a temperatura, tá, nesse ponto, lembrando lá naquela discretização que eu fiz, menos a temperatura à esquerda dele, né, então a temperatura no m-1 para o mesmo n, tá, dividido por ΔX. Tá? E se eu quiser fazer em um ponto posterior a ele, se eu quiser saber a derivada desse ponto um pouquinho mais para frente, eu vou pegar esse mesmo mn, tá? Essa mesma temperatura, esse mesmo ponto em que eu quero analisar a temperatura, menos a temperatura à direita dele, tá? Então m mais 1, mantendo o n, dividido pelo ΔX. Esse é o valor da derivada da temperatura em x em um ponto mais para frente de m. Tá? E aqui a de cima é um ponto mais à esquerda. Isso aqui vale também para o y. Tá? Então se a gente tiver aqui a variação da temperatura em y em um ponto anterior, ou seja, n menos 1 sobre 2, então a gente vai ter a temperatura mn menos o tm do n menos 1, mantendo o m, tá vendo aqui? Diferente do que a gente tinha aqui, só que aqui dividido pelo ΔY, tá? Pelo tanto que ele andou na direção y, e aqui a mesma coisa, só que em um ponto posterior, com o n mais 1 sobre 2, ele vai ser igual ao tmn menos o tmn mais 1, ou seja, mais para cima no caso, né? Se é mais, a gente põe mais para cima, dividido por esse ΔY. Então, tudo isso aqui saiu da definição de derivada que a gente tinha lá do cálculo 1. Certo? Então essa aqui é a definição de derivada elevada a 1. Lembrando que aqui na equação da difusividade térmica, a gente tem elevado ao quadrado. Só que calma, a gente vai chegar lá. Certo? Então, em um segundo grau, como a gente já fez a definição de derivada em primeiro grau, nós vamos chegar aqui na definição em segundo grau. Então, vai ficar dessa forma. Se lá a gente tinha o ΔT por ΔX, a gente tinha que era a temperatura em um ponto m mais 1 sobre n, aqui a derivada a segunda vai ser, em vez de t aqui, vai ser a derivada de t aqui, entendeu? Então na derivada segunda a gente vai ter, no lugar de t, a derivada de t, como se a gente estivesse derivando isso aqui, e aí a gente vai fazer essa derivada e essa derivada, tá? Então vai ser a derivada de t em função de x do m mais 1 sobre 2n. E aqui também do m menos 1 sobre, do m menos 1 sobre 2n, dividido pelo mesmo ΔX. Tá? Só que lembrando, a gente já calculou no slide anterior o valor desse termo aqui e desse termo aqui também, que a gente vai usar depois também. Só que a gente sabe também que em y serve para a mesma coisa. Certo? Então a derivada segunda da temperatura em y no ponto mn vai ser a derivada de t em y em um ponto mais para cima e menos a derivada do t em um ponto mais para baixo, dividido pelo ΔY aqui. Só que aí vamos lembrar, a gente já calculou o valor desses quatro termos aqui, tá? No slide anterior. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir aquilo que a gente achou anteriormente aqui dentro. Então, quando a gente faz isso, quando a gente pega aquilo que a gente tinha no slide anterior, a gente vai pegar isso aqui e substituir na equação lá do slide de baixo, e isso aqui a gente vai substituir no slide de baixo também. E a gente vai chegar na seguinte equação. Então essa derivada segunda de x aqui em mn vai ser a temperatura de um ponto à direita, tá? Com relação a esse ponto mn que eu estou querendo estudar, mais essa temperatura à esquerda, nesse mesmo ponto n aqui, menos o valor da temperatura aqui no meio, dividido pelo ΔX ao quadrado. Tá? Então se você pegar isso aqui, aquilo lá do slide anterior, jogar aqui dentro, você vai chegar nessa equação aqui para a derivada segunda da temperatura em x. E em y vai ser a mesma coisa, só que aqui eu vou ter, em vez de m mais 1, eu vou ter n mais 1, mais a tm de n menos 1, ou seja, para baixo, tá? O n mais 1 é para cima, menos duas vezes a temperatura de mn, dividido pelo ΔY ao quadrado também, certo? Isso aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o valor dessas duas derivadas da temperatura ao quadrado em x e da derivada da temperatura ao quadrado em y, e a gente vai substituir na equação da difusividade térmica. Lembrando, a equação da difusividade térmica é essa aqui. E também, para facilitar na equação aqui no método das diferenças finitas, a gente considera que o ΔX é igual ao ΔY. Tá? E isso não é uma grosseria a gente falar, porque o valor de ΔX e de ΔY, a gente que determina. Se a gente quiser uma malha bem refinada, com os quadradinhos bem pequenininhos,
a gente considera o ΔX e o ΔY bem pequenininho. Claro, a hora que a gente for calcular vai demorar muito mais, porque nós vamos ter muito mais pontos para a gente determinar a temperatura. Só que, claro, a resposta vai ser bem mais certa. Então quer dizer que a gente pode determinar aqui que o ΔX é igual ao ΔY, não tem problema nenhum. Então o que a gente vai fazer? Pegar a variação de temperatura em x ao quadrado aqui, que a gente calculou antes, e em y ao quadrado, e jogar aqui dentro dessa equação da difusividade térmica. E aí a gente vai chegar nessa equação aqui para o valor da temperatura em um determinado ponto. Então o que acontece aqui? A gente sabe, o que a gente quer saber? A gente quer saber o valor da temperatura em um determinado ponto. Então eu quero saber o valor da temperatura em M e N, tá? Então digamos que o N vale 2 e o M vale 2 e o N também. Então eu quero saber o valor da temperatura em um determinado ponto, tá? Então digamos que o M vale 2 e o N vale 2 também. Então como que eu vou determinar o valor dessa temperatura em um ponto interno da minha peça? Tá? Nessa peça eu não vou ter geração de calor e eu só vou ter condução acontecendo. Então o valor dessa temperatura vai ser o valor da temperatura em M mais 1, mais o valor da temperatura em M menos 1, aqui na esquerda, o valor da temperatura aqui no alto, logo acima dela, e o valor do ponto da temperatura aqui logo embaixo, dividido por 4. E isso nada mais é do que a média das temperaturas em volta dele aqui. Então se eu quero saber o valor da temperatura em um determinado ponto, e eu souber as temperaturas em volta dele, claro, nos 4 pontos em volta dele, então eu sei o valor dessa temperatura, porque vai ser a soma de todas dividido por 4. Certo? Então nós chegamos isso apenas a partir da equação de difusividade térmica e da definição de derivadas. Certo? Então a gente não utilizou nada de transferência de calor aqui, só a equação de difusividade térmica. Tá? Só que isso só serve para situações em que nós temos regime permanente, nós não temos a geração de calor e nós temos um ponto interno da superfície, ou seja, não tem nenhum efeito de convecção ou radiação acontecendo. Então, o que nós temos que fazer caso nós queiramos saber como que nós vamos determinar em situações que nós temos outros tipos de transferência de calor acontecendo? Nós vamos utilizar o método do balanço de energia. Então aqui, como eu mostrei para vocês, como que nós vamos determinar em casos em que nós não sabemos. É um pouquinho, a gente vai ter que fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada de caso a caso. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos analisar um elemento discretizado em que eu estou considerando que tem geração de energia interna dentro da minha peça. Então eu tenho, sei lá, uma resistência elétrica ali dentro ou uma reação química acontecendo que está gerando calor. Então eu vou considerar esse caso. Então vamos considerar aqui, eu tenho aquele meu ponto MN que eu quero conhecer e eu tenho os 4 pontos adjacentes a ele aqui. Eu tenho o meu ΔX e o meu ΔY também, como eles estão mostrados aqui para vocês. Certo? Então nós vamos realizar o quê? Nós vamos realizar um balanço de energia aqui nesse ponto, em um determinado ponto que eu não sei as transferências de calor. Só que eu vou considerar aqui que todas as combustões elas vão acontecer entrando no ponto MN. Então, como você está vendo na flecha aqui, o calor ele está vindo do ponto M mais 1N e entrando no MN, ele está vindo do MN mais 1 e entrando no MN, e a mesma coisa para os outros dois pontos. Certo? Então eu estou considerando que todas as energias elas estão entrando nesse ponto MN. Então, como nós sabemos, nós temos um caso aqui de regime permanente. Então, como que eu vou fazer o balanço de energias aqui para esse ponto MN? Então eu vou considerar todas as energias que entram aqui, que é essa energia de entrada, mais a energia gerada. Então toda energia que vai chegar nesse ponto vai ser as energias que vão chegar dos pontos adjacentes, né, essas 4 energias aqui, porque eu não estou considerando ainda nenhum tipo de convecção, mais a energia gerada, que ela é uma energia gerada igualmente em todos os pontos. Então a energia gerada vai ser a mesma em todos os pontos. Certo? Dependendo então do volume aqui dessa minha peça. Então primeiro vamos falar dessa energia de entrada aqui. Então como eu estou falando, eu tenho um ponto interno aqui da minha peça. Então eu vou ter 4 calores de forma de condução aqui na minha peça. Então eu estou recebendo calor desse ponto, desse ponto, desse ponto e desse ponto. Certo? Então a energia que vai entrar nesse ponto vai ser a somatória de todas as energias. Por isso que eu fiz somatórias aqui de Q de condução. Tá? E a energia gerada? A energia gerada, como nós sabemos, nós temos esse valor do Q ponto aqui, que ele é um valor em watts por metro cúbico, e se eu quiser saber o valor da energia que chega nesse ponto, eu tenho que multiplicar pelo volume dessa peça, porque
Porque se eu pegar o Q ponto e multiplicar pelo volume, eu vou ter a energia que entra aqui. E como que nós calculamos esse volume? Então eu sei que essa distância aqui, ela vale ΔY, e eu sei que essa distância aqui vale ΔX. Então a área vai ser ΔX vezes ΔY. E para eu calcular o volume, eu teria que saber o valor da espessura entrando aqui no plano da tela do computador, que a gente considera que é 1, para facilitar, porque a gente está falando aqui de um caso 2D. Por isso que a energia que entra gerada aqui vai ser o Q ponto vezes o dx vezes o dy vezes 1, tá? Então aqui vamos determinar todos esses calores aqui que estão entrando dos outros pontos aqui no ponto Mn. Então vamos lá. A gente tem então as equações de condução e elas vão ser quais? A gente vai ser dada aqui pela equação de Fourier. Então vai ser a área, tá? A área de transferência de calor de cada ponto até o ponto Mn, vezes a condutividade térmica, que ela é constante em toda a minha peça, vezes a variação do ΔT, ΔX ou ΔY, assim, em cada uma das direções. Então nós vamos calcular cada uma delas, tá? Cada uma delas, o Q1, o Q2, o Q3 e o Q4. Lembrando, como nós já fizemos lá da definição de derivada, que o ΔT, ΔX ou ΔT, ΔY, a mesma coisa, ele vai ser dado pelo ponto, pela temperatura Mn, menos a temperatura do ponto em que a gente for analisar. Aqui eu coloquei o M-1N dividido pelo ΔX, porque eu estou considerando esse ponto aqui primeiro. Só que vai ser a mesma coisa para os pontos adjacentes aqui que eu tenho. Certo? Então por isso que essa derivada vai ser dada por isso, porque eu estou aproximando pela minha definição de derivadas, porque esse meu ΔX aqui, ele é considerado como sendo bem pequeno. Tá? Então primeiro vamos calcular o Q1. O Q1 ele vai ser dado pela condutividade térmica vezes a área. A área vai ser dado por quê? Essa área de condução aqui, ou seja, vai ser o ΔY vezes o 1 aqui que está dentro do plano. Então você vai imaginar o calor entrando aqui. Tá? Essa altura vai ser ΔY e essa espessura aqui vai ser 1, tá? Que eu já considerei, eu já expliquei para vocês o que é esse 1, tá? Vezes o ΔT, ΔX. Então, para essa situação aqui que eu tenho o Mn e o ponto M mais 1N, vai ser o M mais 1N, tá? Menos o Tmn dividido por, então, lembrando que o ΔX aqui, ele vai ser a distância entre o ponto Mn e o M mais 1N. Então, ΔX aqui, certo? É essa distância. Tá? Então agora vamos para o Q2. O Q2 vai ser esse ponto aqui logo à esquerda. Então eu tenho o K vezes o ΔY vezes 1 também, tá? Porque eu tenho aqui o ΔY e o 1 entrando, né, no plano do papel. E a temperatura vai ser o Tm menos 1N menos o Tmn dividido pelo ΔX aqui também, que é essa distância aqui. Então ela é equivalente a essa distância aqui, tá? Só que bem aqui, tá? Vamos para o Q3. O Q3 é essa troca de calor por condução aqui, então entre o ponto logo acima. Só que aqui agora é diferente, a área vai ser o ΔX, tá? Então porque é essa área de troca de calor, tá? E a distância vai ser o ΔY, tá? Então essa distância aqui, ela é o ΔY. E a mesma coisa para o Q4, tá? Só que em vez da temperatura Tmn mais 1 vai ser o Tn menos 1. Tá? Então definimos os 4 tipos de troca de calor que acontecem aqui nessa situação. Tá? Então vamos lá agora avaliar a equação final que nós tínhamos. Tá? Então a equação final vai ser a somatória de todos os calores que entram mais a energia gerada, que eu já falei para vocês o que é. Claro, a gente vai considerar que o ΔX vai ser igual ao ΔY. Se nós substituirmos todos esses valores aqui dentro dessa equação, a gente vai chegar nessa equação aqui. Lembrando que nosso objetivo aqui é calcular o Tmn. Então o Tmn vai ser a somatória de todas as temperaturas mais a energia gerada aqui, tá? O calor gerado, o Q ponto, que geralmente é um fator dado, vezes o ΔX ao quadrado dividido por K. Então, para qualquer ponto em que a gente quiser saber, tá? De qualquer ponto que a gente quiser saber em uma situação que nós temos a geração de calor, é assim que a gente calcula a temperatura, tá? Então, essa situação nós conseguimos calcular desse jeito, certo? É uma equação simples, fácil. Então, digamos que nós conheçamos cada uma dessas temperaturas, nós vamos conseguir calcular o Tmn, certo? E aqui nós temos muitos outros casos, como eu falei para vocês, nós vamos ter diversas situações em que nós vamos depender das condições de contorno. Então, como eu já falei essa situação aqui para vocês, quando nós temos um ponto interno, tá? Então por isso está escrito aqui case 1 é interior node.
então quer dizer que é um ponto no interior da minha peça. Então, como eu falei para vocês, claro, lá na equação, lá no começo da aula, eu mostrei para vocês isso aqui com o TMN isolado. Então, vai ser o TMN vai ser igual a somatória de todas as temperaturas dividido por 4. É só uma outra forma de escrever essa equação aqui. Tá? Nós temos essa situação em que nós queremos conhecer a temperatura desse ponto aqui, só que ela está aberta para a atmosfera, tá? Então eu tenho a peça toda entrando aqui e ela está aberta para a atmosfera, então eu vou ter convecção acontecendo aqui nessa quina. Tá? Não nessa quina, nessa que eles chamam de corner, né? Que é como se fosse uma região fechada aqui, né? Então eu vou ter a peça aqui e a peça aqui. Então ela vai estar aberta para a atmosfera só nessa região aqui. Certo? Então essa equação aqui vai ser utilizada para dar o valor da temperatura TMN nesse ponto aqui. Tá? E ela, claro, como a gente está vendo, depende de todas as outras temperaturas aqui. Tá? E lá no exercício que a gente vai fazer no final da aula, eu vou ensinar vocês a pegar algum desses casos aqui e, a partir do conhecimento que nós temos aqui, aplicar o balanço de energia e chegar nessa equação final aqui. Então eu gostaria que vocês assistissem a minha próxima aula, no meu exercício que eu vou fazer. O link vai estar aqui na descrição já. E eu quero que vocês aprendam a chegar nessa situação aqui, que é muito importante. Então essa situação aqui, nós temos uma superfície que ela está aberta totalmente para a atmosfera. Então toda essa parede aqui, ela estaria aberta para uma situação de convecção. Então nós vemos aqui que a equação ela é diferente aqui. Aqui nessa situação nós temos uma quina, certo? Então uma quina aqui, por exemplo, e eu quero saber o valor da temperatura bem nessa quina. Então essa equação aqui vai ser dada para utilizar para a gente conseguir calcular o valor dessa temperatura. Tá? Então a gente vê que depende do H, depende do ΔX, depende do H aqui também, tá? E depende das temperaturas aqui em volta dele. Tá? E aqui é uma situação em que nós também estamos abertos para a atmosfera, só que nós não vamos ter efeito de convecção. Nós vamos ter um fluxo de calor constante acontecendo ali. Então é como se nós tivéssemos o chão, tá? E o sol apontando aqui um fluxo de calor constante que vai estar acontecendo ali. Então essa equação aqui vai ser dada para a gente calcular o valor da temperatura aqui no MN. Tá? Então na próxima aula eu vou querer ensinar vocês nessa situação aqui que eu já falei para vocês, né, na situação do corner aqui que ele falou, né, nessa situação em que esse ponto aqui somente está aberto para a atmosfera, eu quero chegar nessa equação aqui aplicando o balanço de energia. Então o link vai estar aqui na descrição também, vai estar no cartãozinho em cima para vocês, e eu quero que vocês não deixem, né, não percam essa aula aqui que vai ser muito importante. E não esqueçam de deixar o comentário aqui para vocês que eu já pedi no começo da aula para vocês. Beleza? Grande abraço, pessoal. Vejo vocês na próxima. Falou. Tchau, tchau. Qualquer dúvida podem deixar aí.